Vou transmitir a tela para vocês aqui para a gente começar a tratar sobre o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Vocês estão vendo aí o slide já, né? Sim. Sim. Bom, então é isso. Ó. Então temos aí, ó, flexões de substantivo. O que são essas flexões? Certo? Substantivo a gente já tem o conhecimento, a gente já sabe do que se trata, né? Mas as flexões representam, na verdade, as mudanças. Tá aqui, ó. Certo? As mudanças, as possibilidades de alteração. Tá certo? Então, mudanças, possibilidade de alterações que podemos operar nos substantivos. São elas, ó, gênero, tá bom? Que representa o masculino e o feminino, tá certo? Número, representa singular e plural, ok? E o grau, que vai representar, na verdade, o aumentativo e o diminutivo. Esta flexão de grau, tá certo? Ela vai aparecer também no adjetivo. Porém, tá? Porém, de maneira diferenciada, tá certo? Não é essa flexão, não é esta flexão que determina, na verdade, se essas classes gramaticais elas são variáveis. A flexão de grau, ela não tem esse poder, tá bom? Por que não tem esse poder? Diferente do gênero e do número, tá certo? Que são características que são afins dessas cinco classes, tá certo? O grau tem perspectiva, perdão, gente, diferente, na verdade. Por quê? No substantivo ele trabalha com aumentativo e diminutivo, como a gente está vendo aqui, ó, tá certo? E no adjetivo, ele trabalha com a perspectiva do comparação, tá certo? Comparação e intensificação ou atenuação dessa característica, tá certo? Então não vale para esse processo. Então o que determina que essas classes gramaticais sejam variáveis, na verdade, é o gênero e o número do substantivo, que são características afins para todas essas classes, tá bom? Então, ó, vamos lá. Flexão de gênero. Vixe! Eu vou ter que apagar toda vez, né? Não esquece. Então, ó, flexão de gênero. A gente vai tratar agora só sobre masculino e feminino. Então, observem vocês. Ó. A flexão de gênero, ou seja, o masculino e o feminino de um substantivo, ele se dá de duas formas, certo? Ou seja, existem os substantivos biformes e os uniformes, tá bom? Como o próprio nome diz, biformes apresenta duas formas, uniformes, uma única forma para a formação de masculino e feminino, tá certo? Como é que se comporta? Então, observem bem, preste atenção. Os biformes, ao indicar nomes de seres vivos, geralmente o gênero da palavra está relacionado ao sexo do ser, havendo, portanto, duas formas, uma para masculino e outra para o feminino. Vale lembrar ainda que essa ideia de associação com o sexo ela é mera coincidência, entendeu? Então, a gramática ela se apropria da ideia, mas acaba sendo coincidente, tá bom? Então, é preciso ficar antenado nisso. A ideia de flexão de gênero voltada essencialmente para as discussões atuais, em que envolve, por exemplo,
homossexualidade, então está fora de questão ainda, tá certo? Não existe essa discussão ainda no que se refere à gramática normativa, tá certo? Não acredito que vai existir essa discussão justamente por isso, pela ideia de quando se referir a seres vivos, elas estarem voltadas essencialmente, estarem ligadas à ideia de sexualidade do ser, entendeu? A não ser que haja uma revolução muito grande aí para frente que possa talvez admitir uma terceira possibilidade. Não acredito muito nisso não, tá? Então, se liga lá. Portanto, duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Aí vamos lá, ó. Gato, gata, menino, menina, homem, mulher. Detalhe, nesses dois primeiros, gato e gata, menino e menino, observe vocês que a mudança diz respeito apenas, ó, a estes elementos, ó. Que nos conteúdos anteriores, quando a gente falou sobre estrutura das palavras, a gente viu que eles representam, na verdade, as desinências, tá certo? São elas que vão se encarregar de fazer esse papel, de constituir essa alteração, essa mudança, tá bom? O mesmo acontece aqui, ó, para menino e para menina. A mesma coisa acontece aqui. Já homem e mulher, estes dois representam verdadeiramente a ideia de biforme. Tá bom? Não que gato e menino não representem. Gato é diferente de gata em termos de escrita, tá certo? E significação também, óbvio. Assim como menino e menina. Mas homem e mulher, isso fica mais evidente. Por quê? Porque não carrega nenhuma base significativa como gato e gato, menino e menina, tá certo? Então, não é só a base significativa que vai gerar esse diferencial, mas se tiver qualquer elemento que gere uma distinção, uma mudança, né, que faça com que um represente na escrita um modelo e o outro represente um novo modelo, daí nós temos, na verdade, uma biformidade, tá bom? Homem e mulher, ator, atriz, imperador, imperatriz, professor, professora, cachorro, cadela, elefante, aliar ou elefanta. Esse elefanta já é admitido, tá certo? Como feminino, tá bom? O aliar não é tão conhecido da gente, que representa o feminino de elefante, tá bom? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. E um outro detalhe, galera, quanto a essa questão de elefante. Por muito tempo, este elefante ele fazia parte do grupo dos uniformes. Por muito tempo ele fez parte do grupo dos uniformes. E aí era um substantivo epiceno que chamava elefante macho e elefante fêmea. Entendeu? Então, por muito tempo. Aí, tempos depois, a gramática começa a admitir, tá certo? Aliar ou elefanta, tá bom? Já os uniformes, como o próprio nome diz, ó, apresentam uma única forma, tá bom? São aqueles que apresentam uma única forma, tá certo? Que serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Classificam-se há 3 possibilidades de classificação: epicenos, sobrecomuns e comum de 2 gêneros, tá certo? Ou popularmente conhecido como comum de 2. Cada um com sua possibilidade. Então, se liga lá, os epicenos tem um só gênero para nomear os bichos, aqueles cuja determinação sexual a gente tem uma certa dificuldade, tá bom? Então, de identificação. Então, animais cuja sexualidade tem nas suas particularidades quanto à identificação se masculino ou se feminino, tá certo? Para esses animais, a gente vai ter, na verdade, o auxílio da determinação vai ser o adjetivo macho e o adjetivo fêmea, tá certo? Esses 2 adjetivos aqui vai criar esse papel, tá bom? Então vai ficar, ó, o jacaré macho, o jacaré fêmea. Observa aqui, ó, a base significativa da palavra, ou seja, o radical, a palavra em si, graficamente ela não se altera no masculino para o feminino. Por isso ele é um uniforme, tá certo? Há uma única forma. O que cria a distinção entre eles é o adjetivo, como foi dito, ó, o adjetivo macho e o adjetivo fêmea, que aparece no contexto para determinar esse substantivo. Então, é uma particularidade, tá certo? Não são todos os animais, repito, não são todos os animais. Só aqueles
cuja determinação sexual, tá certo? A gente tem uma certa dificuldade, tá bom? Tatu, ó. Tatu macho, tatu fêmea, cobra macho, cobra fêmea, arara macho, arara fêmea. E aí, gente, não só por uma questão de dificuldade de identificação da sexualidade desses animais, mas também por uma questão de nomenclatura, tá certo? Ou seja, o léxico, ele não criou, quando eu me refiro a léxico, eu falo sobre conjunto de palavras da língua portuguesa. Ele não criou palavras, até agora, não criou palavras que abrangesse em sua totalidade todos os seres, por exemplo. Então, isso é um artifício gramatical, tá certo? Ou seja, um artifício da gramática, tá bom? Que auxilia nesse processo, que ajuda, tá certo? Nesse processo, fazendo com que a gente consiga, de certa forma, determinar o gênero desses substantivos que não tem uma dupla possibilidade, tá bom? Então, os epicenos nomeiam esses bichos, cuja determinação de gênero deles tem lá suas particularidades, né? E para isso a gente usa esses adjetivos macho ou fêmea. Os sobreconvulsos, ele tem um só gênero e nomeia pessoas, tá certo? Nomeia pessoas, por exemplo, a vítima, independe se for homem ou mulher, por exemplo, a vítima é uma palavra feminina, mas que determina, na verdade, pessoas que tanto pode ser do gênero masculino quanto do gênero feminino. O cônjuge, mesma coisa, uma palavra masculina, tá bom? Mas que determina pessoas que podem ser tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, do gênero, perdão, tá? A criança, a pessoa, a testemunha, o carrasco, o indivíduo, tá bom? Todas estas palavras, tá certo? Elas, mesmo sendo masculinas ou femininas, elas designam, tá certo? Pessoas tanto do gênero masculino quanto do gênero feminino, tá certo? E aí só a contextualização, ou seja, só o enunciado no qual ele esteja inserido, é que vai fazer uma diferença de compreensão se de repente você precisar saber se aquela vítima, cônjuge, criança, pessoa, testemunha, carrasco ou indivíduo, na verdade, é uma pessoa do sexo masculino ou do sexo feminino. Geralmente, quem produz o discurso utiliza isso, tá certo? Utiliza um substantivo sobrecomum para tratar de um ser cuja identificação por parte do interlocutor, ou seja, de quem está tendo acesso à minha mensagem, é conhecida, tá certo? Ou seja, se eu digo, a vítima do acidente, então, logicamente, o meu interlocutor, ele sabe quem é, por exemplo. Ou não há necessidade de, no meu discurso, eu identificar quem seja, tá certo? Isso é, na verdade, um elemento intencional, tá certo? Faz parte do processo de intencionalidade do discurso, tá bom? Então, vai depender. Se no teu discurso tu queres que o teu interlocutor não tenha necessidade de compreender quem verdadeiramente é o cônjuge, a criança, enfim, tá certo? Então, você usa um artifício desses. Caso contrário, queira identificar, aí você vai ter que utilizar a nomenclatura oficial, a nomenclatura desses seres, tá bom? Comum de dois. Como o próprio nome diz, ele é um substantivo comum, mas que apresenta dois gêneros. E esses dois gêneros, o contexto aqui vai determinar, tá certo? Por exemplo, indicam o sexo das pessoas por meio do artigo. Eu substituiria artigo, tá certo? Por contexto, tá bom? Por contexto. Como assim? Não só o artigo, qualquer determinante do substantivo, tá certo? Qualquer determinante do substantivo faz com que a gente identifique se esse substantivo seja masculino ou feminino. Eu vou mostrar para vocês isso. Então, observa bem. Se eu dissesse assim, pianista participará de evento, tem como a gente determinar que seja do sexo masculino ou feminino? Tem, primeiro ano? Acho que sim. Se eu digo pianista participa de evento, esse pianista é masculino ou feminino? É masculino.
Masculino, tem certeza? O pianista. Calma, eu disse pianista participa de evento. Se não tiver um artigo definido antes, o negócio está indefinido. Não está sabendo se é. Não está sabendo o gênero. Bom, essa é a ideia, tá certo? O comum de dois gêneros, ele age dessa forma. Se eu digo só pianista sem o artigo, por exemplo, não tem como eu determinar o gênero desse substantivo. Portanto, ele acaba sendo um substantivo uniforme, tá certo? Mas se eu dissesse assim, pianista americana participa de evento, sem o artigo, masculino ou feminino? Feminino. Porque o americana, adjetivo que determina o substantivo, flexiona tal qual o substantivo, tal qual a intenção de quem produziu o discurso, gerando assim, tá certo? Uma identidade quanto ao gênero desse contexto substantivo, né? Do substantivo com o adjetivo. Então, não só o artigo faz a diferença aqui, tá bom? Mas aquele conjunto das 5 classes, tá certo? Se tiver uma outra dessas classes relacionadas ao substantivo, observa a flexão dela que vai determinar, na verdade, se ele está no masculino ou se está no feminino. Ou seja, o contexto. Tá bom? Então, o pianista, a pianista, então observa que quanto à grafia, ele vai permanecer a mesma, tá certo? Ó, pianista. O que vai determinar a diferença é o contexto, né? As palavras que estão relacionadas a esse substantivo. O mesmo acontece com detetive, agente, colega, cliente, tá? Tenista e por aí vai, tá bom? Então, estes exemplos aqui representam, na verdade, um substantivo cuja flexão ele é uniforme. Agora, no contexto em qual esteja inserido, ao qual eles estejam inseridos, por exemplo, eu consigo identificar se o elemento é masculino ou feminino, porque o contexto me permite, tá? Se o contexto não me permitisse, aí seria uma outra discussão, ok? Então, antes de passar para cá, só relembrando, quanto aos substantivos biformes, esse é fácil porque eles têm duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Quanto aos uniformes, nós temos 3 possibilidades, né? Epicenos, nomeiam animais, tá certo? Cuja identificação de sexualidade tem seus problemas. O sobrecomuns, tá certo? É aquele que tem só uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino, tá bom? Não tem contexto que auxilie nesse processo, tá certo? Só se o interlocutor compreender mesmo de quem esteja falando, ou esteja vendo a coisa acontecendo. E o comum de dois gêneros, que admite duas formas, desde que o contexto se molde em volta desse substantivo, se altere, se modifique, tá bom? O artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome que acompanha esse substantivo, se houver mudança, a gente vai perceber uma alteração, tá certo? E ainda aqueles que têm uma única forma. Ainda faz parte desse processo, a gente não vai colocar ele no grupo dos epicenos, dos sobrecomuns, nem comuns de dois gêneros, tá bom? Eles são exceções, tá certo? Só esta forma, só é escrito desta maneira, não admite uma outra possibilidade, tá bom? Então não há designação de mudança de gênero, tá certo? E no dia a dia a gente acaba escrevendo-os de maneira equivocada muitas vezes. Por exemplo, o dó tem uma dó danada dela, errado, tem um dó, é masculino sempre dó. Grama, quando for unidade de medida, também masculino. Então, quando você for ao supermercado comprar queijo mozzarella para tua mãe fazer a lasanha do final de semana, nunca peça, me dê 200 gramas de presunto e 200 gramas de queijo. É sempre 200 gramas de queijo, 200 gramas de presunto. Caso contrário, caso você diga 200 gramas, o cara pode te dar um óleozinho de capim, tá certo? Que grama no feminino, do que esteja ao redor de grama no feminino, refere-se a relva, capim, tá bom? O guaraná, o lança-perfume, o trema, o champanha ou o champanhe, duas escritas, tá? O eclipse, tá certo? Estas ficam no masculino. As do feminino é a alface. Nunca digam o alface. Sempre a alface, tá bom? A grama, quando se falar de mato, ó, de relva, tá bom? A cal de pintar a casa, por exemplo, sempre masculino, nunca o cal.
a apendicite, nunca o apendicite, a comichão, a dinamite, a omoplata, a faringe, a mousse, e nunca o mousse de maracujá. A mousse de maracujá, tá certo? O omelete ou a omelete, por exemplo. Aí são as particularidades desse processo. Os dois principais dicionários do país, Aurélio e Hawaii, divergem quanto ao gênero da palavra omelete. O primeiro diz que a palavra é feminina, o segundo que a palavra tem de dois gêneros. A palavra final é do vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o VOLP, pois tem o valor de lei, tá bom? Porque como é que se diz? A Academia Brasileira de Letras admite o VOLP, tá? Concorda com o Hawaii. Omelete é uma palavra de dois gêneros, tanto masculino quanto para o feminino, tá bom? Isso é uma particularidade da língua, tá certo? Vocês levem como observação, se tiver uma prova de concurso, lembra, se a questão fizer referência ao VOLP, tá certo? Vão pelo VOLP, tá bom? Ele é o dicionário que serve de lei na língua portuguesa, tá certo? Flexão de número. Então, de gênero a gente viu, vamos para o número, singular, plural. Substantivo e simples, tá? Basicamente, a sua forma básica, lembra, básica, do substantivo simples, é formada apenas pelo acréscimo de S, né? Aluno, alunos. Forma básica. Mas nem só de forma básica vive o substantivo nem a língua portuguesa. Então, vamos lá. A. Substantivos terminados em AL. Troca. AL, terminados em AL, EL, OL ou UL, por exemplo. Troca o L por IS, como jornal, jornais, papel, papéis, barril, barris, anzol, anzóis, azul, azuis, tá bom? Então, veja que há essa mudança, ok? Depois eu até vou disponibilizar quando eu terminar o substantivo, vou disponibilizar esses slides para vocês, tá certo? Uma informação importante antes de continuarmos. Acima de qualquer uma dessas regras, tá bom? Eu não estou pedindo que vocês as decorem, que vocês as conheçam apenas, tá bom? É bom que vocês conheçam as palavras e suas construções nos textos, tá certo? Então, a leitura é o melhor exercício para isso, tá bom? Essas regras são só para que vocês conheçam aquela justificativa. Quando eu digo que tudo tem um porquê, a maioria das coisas na gramática, na língua portuguesa tem um porquê, a gente apresenta essas regras só para justificá-las, tá bom? B. Substantivos terminados em R e Z, tá bom? São acrescidos de ES para o plural. Então, ó, tá lá, ó, terminados em R e Z aqui, ó, amor, luz. Apenas acrescentou, tá certo? ES nas duas ocasiões. Então, amor, amores, luz, luzes, tá bom? Caso o substantivo terminado em S, atenção a isso, ó, seja proparoxítono ou paroxítono, o plural será invariável. Se liga. Caso seja oxítono, acrescenta ES. Por exemplo, ônibus e lápis. Ônibus, proparoxítono, lápis, paroxítono. Então, uniforme, tá certo? Invaria. Opa, o que eu fiz aqui? Ó, invariável, ó, tá certo? Ó, mesma construção gráfica, tá certo? O mesmo serve para lápis, que também é uma palavra paroxítono, tá bom? Então, sendo proparoxítono ou paroxítono, invariável, tá certo? Embora tenha essa ideia de plural nessa palavra. Professor, e como é que fica o plural dessas palavras, já que ele parece estar no plural, tá? O plural vai se dar de acordo com o contexto. O lápis, os lápis. O ônibus, os ônibus. O mesmo acontece para óculos. Nunca diga óculo. Não existe óculo. Existe sempre óculos, até porque são dois globos oculares, tá bom? Já país, como se trata de uma oxítono, a regra diz que apenas acrescentemos ES. Portanto, fica aqui, ó, países, tá bom? Substantivos terminados em N, tá? Formam o plural em ES ou simplesmente S. Abdômen, abdômenes, abdômenes. É duas construções, duas possibilidades, tá bom? Pólen, pólens. Certo? Substantivos terminados em M formam o plural em ENS. Homem, homens, viagem, viagens. Observa que isso aqui é uma particularidade.
o mesmo som, o mesmo ressoo nasal que tem esse M aqui, ó, tem esse N, mas no plural a gente substitui M por N, tá bom? Então se liga aí. Alguns substantivos só, os que forem terminados em M, tá bom? Os terminados em X, tá certo? São invariáveis no plural, ou seja, não muda, segue o mesmo padrão lá de ônibus, tá bom? Embora não haja referências ao fato de ser paroxítono, oxítono, proparoxítono. Aqui terminou em X, ó, tórax, tórax, xerox, xerox, tá bom? Sempre a mesma construção, tanto para o masculino quanto para o feminino, tá certo? Os terminados em ão, agora, estes têm 3 possibilidades de variações, ó. Ões, ães, ãos. Aí a pergunta é, todos eles, professor? Claro que não. Aí você precisa ter um conhecimento sobre eles, porque não há uma regra específica determinando essencialmente, se anão, por exemplo, admite os 3, tá certo? Se corrimão, por exemplo, admite as 3 possibilidades. Não. Aí você precisa conhecer estas palavras, tá certo? Tem um certo cuidado, por exemplo, com a palavra cidadão, tá bom? Embora os substantivos terminados em ão admitam as 3 possibilidades, a flexão da palavra cidadão é sempre cidadãos, não existe cidadãos, como muitos andam vomitando por aí, tá bom? Pão, pães, tá bom? Não existe pãos, tá bom? Já mão, ó, não é mães, é mãos, tá bom? Por que há essa possibilidade? Porque há diversos substantivos que criam nomenclaturas diferentes, como eu disse agora, ó, mães, por exemplo, tá certo? Para mão. Mão tem só uma possibilidade, mão, mãos, tá certo? Já mãe, mães, tá certo? Então é por essa razão que há essas possibilidades e nem todos os substantivos admitem as 3 flexões dessa forma, tá bom? Quanto aos símbolos, aquele formado por um único núcleo, admite aquela possibilidade. Aqui, os substantivos compostos, aqueles que têm 2 núcleos, certo? Que a gente viu semana passada, tá bom? Apresentam 2 radicais, certo? Como é que se comporta a flexão desses substantivos? Prestem atenção. A formação do plural de substantivos compostos depende da forma como eles são escritos. Isso aqui é importante, viu? Da forma como eles são grafados. Do tipo de palavras que eles formam. Tá certo? Do tipo de palavras que formam o composto. E também da relação que estabelece entre si. Aqueles que são grafados sem hífen comportam-se como substantivos simples. Então, vê bem, grafados sem hífen, já como eles são escritos, tá certo? Por exemplo, aguardente, pontapé, girassol, malmiqué, são substantivos que são compostos, ó, água mais ardente, ponta mais pé, gira mais sol, mal mais quer, tá certo? Esses substantivos, como eles não são ligados por hífen, a formação de plural deles vai ser da mesma forma do substantivo simples. Alguns apenas acrescentam S, ó, como aguardentes, tá certo? Ó, pontapés, terminados em OL, aquele mesmo padrão do AL, L e o L do simples lá, ó, tá certo? Elimina o L e acrescenta IS, tá aqui, ó. Opa. Tá aqui, ó, girassóis, tá bom? Malmiqué, terminado em R, aquele mesmo padrão lá, apenas acrescenta ES, ó, malmiqueres, tá certo? Segue o mesmo padrão do substantivo simples. O nó é aqui, ó. Plural de substantivos compostos, cujos elementos são ligados por hífen, costuma provocar muitas dúvidas e discussões. Algumas orientações são dadas a seguir. Por que essas dúvidas e discussões? Porque a gente não sabe se flexiona o primeiro, se flexiona o segundo, tá certo? E aí há algumas particularidades que devem ser observadas, tá bom? Por exemplo, ó, vamos lá. Flexiona-se os 2 elementos quando formados de. Quando eles são formados por substantivo mais substantivo, flexiona os 2. Porque os 2 admitem flexão. Substantivo pode ser flexionado no plural, o outro substantivo também. Então, couve-flor, couve-flor, couves, flores. Substantivo e adjetivo, como os 2 admitem plural, ó, amor perfeito, amores perfeitos. Adjetivo e substantivo segue o mesmo padrão também. Gentil, homens, gentis, homens. Numeral também, como também
pode flexionar no plural, numeral mais substantivo. Então, ó, quinta-feira, quintas-feiras, ok? Flexiona-se somente o segundo. É justo isso que flexiona somente o segundo. E vocês vão entender por quê. Ó. Quando o substantivo for formado por, vejam, verbo mais substantivo. Só o substantivo admite essa flexão de número. A flexão de número do verbo é outra. É outra terminação, não é igual. Então ele vai ficar no singular. Então fica, ó, guarda-roupa, guarda-roupas. Quando for formado de palavra invariável mais variável, isso também é lógico. Se a palavra é invariável, ela não varia. Logo, ela não vai flexionar no plural. Então, ó, alto-falantes, alto-falantes. Alto assume postura de advérbio, portanto, não vai ser flexionado no plural. Tá bom? Palavras repetidas ou imitativas também seguem esse mesmo padrão. Ó. Reco, 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 recos. Flexiona só o último elemento, ok? Então, tomem cuidado quanto a isso, tá? Aqui é meio que justo. Só essa questão de palavras repetidas ou imitativas que não entra muito nesse padrão. Mas estes outros, verbo não pode flexionar, palavra invariável também não flexiona. Flexiona-se somente o primeiro. Quando é que só o primeiro é flexionado? Quando for formado de substantivo mais preposição clara mais substantivo, tá bom? Isso aqui também é fácil, tá certo? Ó, água de colônia, águas de colônia. Então, flexionou só o primeiro. Por quê? Porque ele é ligado por uma preposição, ó, aparente, tá certo? Que aparece no contexto, tá bom? Então, por essa razão, flexiona só o primeiro elemento. O mesmo acontece para pé de cabra, pés de cabra, mula sem cabeça, mulas sem cabeça. Tá bom? Pé de moleque, aquele doce, pés de moleque, flexiona só o primeiro elemento, tá bom? Ainda se o substantivo, quando for formado por substantivo, mais preposição oculta, mais substantivo. Então, observa que aqui foi substantivo, preposição clara, substantivo. O mesmo acontece se a preposição não aparecer. Ela não aparece, mas a ideia dela está lá, tá bom? Então, se isso ainda assim acontecer, vai flexionar só o primeiro. Por exemplo, ó, cavalo vapor, cavalos vapor. A preposição ela não aparece, mas ela está lá subentendida. Cavalo a vapor. Tá bom? Cavalo a vapor. Então, esse a ele aparece subentendido ali. Então, dessa forma, esse substantivo vai flexionar só o primeiro elemento, tá bom? Substantivo mais substantivo que funciona como determinante do primeiro, ou seja, especifica a função ou o tipo de termo anterior. É simples. Nesse caso, flexiona também só o primeiro elemento. Se o segundo substantivo funcionar como um especificador, uma espécie de adjetivo. Por exemplo, ó, palavra-chave. Palavras-chave. Então, ó, eu tenho 10 palavras cuja ideia dessas palavras, a proposta delas é serem o quê? Chave. A função delas é ser palavra-chave. Então, é uma única função para as 10 palavras que aparecem antes. Então, é justo que eu flexione só o primeiro elemento, porque tem 10 elementos, e a função é única. Então, a função vai ficar no singular. Tá? Então, é assim que se processa. Bomba-relógio. Eu tenho 10 bombas. A proposta delas é serem o quê? Relógio. Então, fica bombas, relógio. Tá bom? Porque se fosse relógios, seriam relógios diferentes. Seriam funções diferentes. Tá bom? Eu queria dizer isso. Notícia bomba. A função daquelas notícias é serem bomba. Tá bom? Homens, rã. Os 10 homens têm a mesma função, têm a mesma característica, serem rã. Uma única característica. Peixe e espada. Peixes, espada. Tá bom? Aquela ideia do tubarão, martelo. Tubarões, martelo, e não martelos. Tá certo? Porque é uma especificidade. Então, observe que estes substantivos que aparecem depois, tá certo? Eles têm como função ser um especificador. Tá aqui, ó. Funcionam como determinante do primeiro, ou seja, especifica a função ou tipo do termo anterior. Então, é o tipo desses substantivos, é a função desses substantivos. Então, a função é única, os substantivos é que são vários, tá bom? Casos especiais, permanecem invariáveis quando formados de verbo e advérbio, porque nem o verbo nem o advérbio admite flexão de número igual ao substantivo.
verbo mais substantivo no plural. O substantivo já está no plural, então não vai mudar. Então, ó, bota fora, os bota fora, os saca-rolhas, tá bom? Então, rolhas entra naquele grupão lá de óculos de ônibus também, tá certo? Então, se liga lá nisso aí. Permanece invariável, então só o contexto é quem vai determinar a mudança de singular para o plural. E os casos especiais são estes que apresentam essas regras aqui, ó. O louva a Deus, os louva a Deus. O bem te vi, os bem te vis. O bem me quer, os bem me queres. Lembra que quando tem esses elementos no meio aqui, aparece a flexão só no primeiro? Só que aqui não é preposição como lá, ó. Opa! Aqui não é preposição como lá. Aqui é só o quê? Um pronome, tá bom? O João, ninguém. Os Joões, ninguém. Tá certo? Então, isso aqui é caso especial, isso aqui é exceção. Tá bom? Então, vale lembrar que isso aqui não se enquadra nas regras discutidas anteriormente, tá bom? São exceções, ok? Então, plural do substantivo composto é isso. A flexão de grau, tá certo? Para a gente concluir nossa aula hoje, já que a gente já está passando 5 minutos aí. Então, vejam. O que é grau? É a propriedade que as palavras têm de exprimir as variações de tamanho dos seres. Classifica-se em substantivo, tá? Grau normal, tá certo? Que indica o ser um tamanho considerado normal, ideal, por exemplo, casa e menino. Grau aumentativo, indica o aumento do tamanho do ser, classifica-se em analítico ou sintético. Também o diminutivo tem essa característica, tá? Analítico, quando ele for formado de um substantivo acompanhado de uma palavra que dê a ideia de grandeza. Por exemplo, casa grande. Então, vê que o grau continua sendo normal, tá certo? O substantivo continua no seu grau normal. Quem vai designar o aumento desse ser vai ser a palavra que aparece depois. Por exemplo, o grande. Então, casa grande, menino grande, menina grande, mesa grande, tá bom? O sintético, como o próprio nome diz, quem determina esse ideal de grandeza é um sufixo, tá certo? É o sufixo, que dá o mesmo ideal de grande. Em vez de casa grande, eu tenho agora casarão. Tá bom? O mesmo acontece para o diminutivo, tá certo? Então, essas duas formas, o analítico e o sintético. Por exemplo, aumentativo de alguns substantivos. Amigo, amigaço, amigalhaço, amigão. Boca, bocarra, boqueirão. Moça, mocetona. Tá? Não é moçona, viu, gente? Mocetona, tá certo? Cuidado aí com o nome, tá? Mão, manzorra, mãozorra, manopla. Tá certo? Ó. Luz, luzerna. Não é Luizona, tá certo? Homem, homenzarrão, povo, povaréu, tá? Então, tomem cuidado aí. Isso aqui são substantivos no aumentativo, mas no aumentativo sintético, tá bom? Observa aqui, ó, tá certo? São os sufixos que determinam isso. E se fosse o analítico, seria amigo grande, boca grande, moça grande, mão grande, luz grande, homem grande, povo grande, tá bom? É o grande é o adjetivo que determina, tá? O mesmo serve para diminutivo, só que uma função inversa. Indica a diminuição do tamanho do ser. Pode ser também analítico ou sintético pela mesma razão. Se for analítico, quem vai indicar isso é o adjetivo pequeno ou pequena, tá bom? É o adjetivo que indica a ideia de pequenez, tá certo? E o sintético, o sufixo. Jonathan, quer perguntar alguma coisa? Se tiver dúvida, questiona, tá? Então, observa. Sendo analítico, vai ter lá, ó, casa pequena, garoto pequeno, mesa pequena, carro pequeno, tá? Sintético, mesmo padrão, ó. Utiliza-se o sufixo, tá aqui, ó. Tá bom? Uinha para casinha, tá certo? Ah, alguns exemplos aqui, ó. Corpo, corpúsculo, canção, cançoneta, febre, febrícula, moça, moçoila. Tá vendo lá como foi? De moça, mocetona para aumentativo, diminutivo, moçoila, e não mocinho. Mocinha, esse inha é admitido também, o mocinha, mas não para indicar diminutivo, indica afetividade, a gente vai ver mais na frente, tá bom? Homem, homúnculo, homenzinho é permitido, tá certo? Embora homenzinho ele soe desagradável em algumas situações que pode desmerecer, né? Pode desvalorizar. O mesmo acontece com hominho, é diminutivo, mas também tem seu ideal de pejorar em algumas situações, tá?
rapaz, rapazote, rapazélio. Então, mesma coisa acontece aqui, nós temos diminutivos sintéticos, tá certo? Se fossem diminutivos analíticos, seriam corpo pequeno, canção pequena, febre pequena, moça pequena, homem pequeno, rapaz pequeno, tá? Então, o adjetivo pequeno era quem determinaria isso, tá bom? Abordagem semântica. É essa abordagem aqui a qual me referi há pouco tempo. Essa abordagem semântica está vinculada essencialmente ao poder que esse aumentativo e esse diminutivo têm para determinadas construções, tá certo? Como mocinha, como carrinho, como casinha, como portão, tá bom? Por exemplo, em relação ao sentido, existem substantivos que ganham outro significado quando o número e o grau são alterados, tá certo? Por exemplo, isso é uma particularidade, tá certo? Água e águas. Água, líquido essencial à vida. Águas, mares, rios, lençóis freados. O que ele quer dizer com isso? Se está no singular, ele tem um significado. Se eu coloco no plural, vai admitir outro significado. Alguns substantivos bem particulares, não são todos, tá bom? Então se liguem. Ar, mesma coisa. Ó. Mistura gasosa que forma a atmosfera, aquilo que respiramos, tá? Ares significa filosofia, o aspecto de algo, tá bom? Aspecto de alguma coisa, o aspecto de alguém, tá certo? Então se liga aí. Fisionomia, perdão, eu disse filosofia, ó. Fisionomia da pessoa, tá certo? Quanto ao grau, isso quanto ao número, tá? Quanto ao grau, aí entra aquela discussão que eu disse há pouco. Ele é o meu paizão, ela é um amorzinho. Nossa, mas que gentinha, como você me traz a este lugarzinho. Mas que papelão, hein, José? Então observa, papelão, lugarzinho, gentinha, amorzinho, paizão. Observem que estas terminações aparentemente representam o grau do substantivo, aumentativo e diminutivo, tá bom? Não é bem assim, tá certo? Por exemplo, ele é meu paizão. Ele não é um pai maior do que outros pais, tá certo? Esse ideal aqui do zão que aparece aqui, do sufixo, é, na verdade, uma ideia de afetividade. Representa um grau de afetividade que você tem com o seu pai, tá bom? Amorzinho, mesma coisa, tá certo? Um grau de afetividade. Gentinha, o inha já não é afetividade. O inha aqui já representa uma desvalorização, tá certo? Já não é algo bom, tá bom? É uma terminação que pejora, que desvaloriza, tá bom? O mesmo acontece com lugarzinho. Ó. Como você me traz a este lugarzinho que não presta? Tá certo? Mas que papelão, hein, José? Papelão não é o papel que é grande, tá certo? Na verdade, é o que representa aquela situação que foi desagradável, tá certo? Que foi criada. Então, é preciso que tenha esse cuidado aí com essas construções, tá bom? Então, tomem cuidado. Ok, galera? Então, é isso. Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje quanto a substantivo, tá bom? Então, a gente viu aqui, fazendo um resumo rápido, a flexão do substantivo. Inicialmente, admite três possibilidades, gênero, número e grau, tá certo? Quanto ao gênero, duas possibilidades, uniformes e biformes, e as particularidades vocês viram a razão pelas quais, principalmente nas uniformes, tá certo? Que tem lá o epseno comum de dois gêneros e sobrecomuns, tá bom? Os substantivos, a formação de grau, de número do substantivo, depende da perspectiva de simples e composto. Se simples, tem aquelas razões as quais a gente viu. Se composto, tem suas particularidades, tá bom? E o aumentativo e diminutivo trabalha com a perspectiva de aumento e diminuição do C, como vocês viram. Há também algumas particularidades que devem ser levadas em consideração. Eu não vou resumir as regras, porque são muitas e aí eu teria que dar praticamente a aula de novo. Lembro a vocês que são regras para serem conhecidas, não para serem decoradas, tá bom? Então é bom que vocês conheçam as palavras, tá certo? Sem a necessidade de conhecer estas regras, tá bom? Então, alguma pergunta, galera? Vamos lá. Não, professor, tá legal para mim. Só tem uma pergunta, como é que seria o aumentativo de papel, então? Já que papelão é para identificar uma situação embaraçosa. Papel grande. Aí você usa aqueles dois artifícios, papel grande, tá bom? Entendi, O papelzão já é admitido, tá bom? Papelzão já é admitido, tá certo?
O papelão indica aquilo que eu disse a vocês, tá certo? Uma situação desagradável e tal. O papelzão já é admitido como aumentativo de papel, tá certo? Assim como papelzinho, tá bom? Então, gente, é isso. Qualquer coisa aí, vocês me questionam no privado, tá bom? Eu vou encerrar porque já está dando quase 8 horas e eu tenho que iniciar já com o segundo ano, tá certo? Abração a todos. Eu já vou ver se tem alguma atividade no AVA. Caso não tenha, eu vou indicar uma na outra plataforma, na plataforma das notas, tá certo? Eu comunico a vocês pelo WhatsApp, tá bom? Abração para todos aí, fiquem com Deus. Até mais.